Estação Saúde de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Luiz Gustavo de Ávila, dermatologista. Estamos conversando sobre as questões ligadas ao câncer de pele e também outras doenças desse órgão do corpo humano. Antes de a gente continuar conversando sobre o assunto, agora eu quero trazer uma dica importante sobre qualidade de vida. Quem quer conhecer um pouco mais sobre alimentação natural ou alimentação vegetariana, não pode deixar de adquirir esse exemplar que está aí na tela. 8 Segredos da Saúde, de Ian Volter. O autor é americano e traz no livro dicas de alimentos mais saudáveis. São receitas de pratos sem uso de carne animal ou derivados. Fala também de respiração, exercícios, a importância da água, questões também como equilíbrio e repouso. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, pode encontrá-lo em 2 locais, na Extrato Verde Produtos Naturais, na Rua Altamiro Guimarães, número 665, no centro. O telefone é o 3626-6393 e também pode comprá-lo na loja Viva Mais Natural, localizada na Rua São Manuel, número 206, também no centro. O telefone é o 3632-4159. 8 Segredos da Saúde, de Ian Volter, especialmente para quem busca aí receitas também mais saudáveis e quer conhecer um pouco mais da vida de um vegetariano. Agora continuo conversando com o Dr. Luiz Gustavo, dermatologista. Doutor, falando de alimentação, de que forma a alimentação correta pode contribuir na questão da pele, da saúde da pele também, doutor? Acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Assim, não existe muita comprovação que os alimentos antioxidantes possam ajudar em relação a isso, mas parece ser uma coisa lógica e uma coisa que vem ajudar em relação a isso. E acho que um gancho interessante em relação a isso é o seguinte, que muitas pessoas usam o sol para prevenir a osteoporose, né? E os estudos mostram que a quantidade de sol que a gente precisa para produzir a vitamina D, para poder prevenir a osteoporose, é muito pequenininho. Então, a Sociedade Mundial de Dermatologia preconiza que seria melhor que as pessoas tomassem vitamina D do que se expusessem ao sol para poder ter essa vitamina D, para poder não ter osteoporose. Agora, de uma forma racional, se uma pessoa vai se expor então ao sol, ela precisaria expor só uma área de um braço, por exemplo, por uns 15 ou 20 minutos, 2 vezes por semana seria o suficiente para poder produzir a vitamina D que ela precisa. Então, o certo seria pegar áreas que ela não expõe normalmente ao sol. Geralmente são as senhoras com mais idade que fazem isso, então pega aquelas áreas que ela não estava acostumada a expor ao sol e expor, que são áreas que não tomaram sol no passado. Sim. Então não estaria aumentando tanto a chance de fazer câncer de pele nessas áreas. E o interessante é que o sol bom para a vitamina D é justamente o sol mais forte, das 10 às 3 horas. O sol fraquinho da manhã, que tem praticamente UVA, não dá vitamina D. Então, a ideia é fazer uns pouquinho de tempo do sol mais forte. Não o excesso, né? Não, de nenhuma forma, não pode ficar vermelho. Ficou vermelho, foi tempo demais. Sim. Então, a pessoa pode... Fiquei 5 minutinhos, já fiquei vermelho, para ela já foi tempo demais. A pele já está reclamando, né? E tanto é que se acontece o vermelhidão, ela perde a vitamina D. Então, a ideia é ter o sol até um pouquinho antes de acontecer o vermelho. Porque aconteceu o vermelho, ela perde a vitamina D produzida. Quero falar um pouquinho também da questão da exposição ao sol excessiva, doutor, na infância, na adolescência. A gente tem inclusive estudos, doutor, que 75% dos problemas de pele, ou melhor, da exposição que as pessoas têm, acontecem até os 20 anos de idade, né? Para quem está em casa, os pais, a preocupação deve ser com certeza maior, né? Quando as crianças são pequenininhas, né, a gente consegue pegar, botar embaixo do braço, passar o protetor, exatamente, botar a camisa, botar o chapéuzinho, mas depois eles começam a crescer, começa a ficar mais difícil, na verdade, né? E a gente tem muita dificuldade com as crianças entre 10, que já não são quase mais crianças, né, mas entre 10 anos e os adolescentes e os adultos jovens, que esses não se protegem. É muito difícil convencer eles a fazerem uma proteção, porque eles têm aquela síndrome do super-homem, que nunca nada vai acontecer com eles, e a gente sabe que no futuro acontece. Mas se tu começa devagarinho, desde cedo, já incutindo alguns hábitos de proteção, eles adquirem parcialmente parte desses hábitos, pelo menos na vida futura, na verdade. É muito mais fácil cuidar de uma menina, que geralmente as meninas têm mais a preocupação estética de não envelhecerem, de não fazerem manchinhas, e a gente deve aproveitar isso, então, e ensinar elas a cuidarem do sol com esse gancho da estética, mas os meninos realmente é um pouco mais difícil, assim. Então tem que ser bem desde cedinho para criar o hábito de se proteger. E realmente, como a gente comentou antes, o sol que a gente toma dos 0 aos 20 anos é o principal sol para causar problemas mais tarde. Doutor, por exemplo, a pessoa pode ter câncer em locais que, de repente, do corpo que nunca tomou sol. A gente até conversava um pouquinho sobre a questão de pessoas que apresentam, por exemplo, câncer de pele na virilha. Locais que, basicamente, não se toma sol, né? Por que disso, doutor? Existem cânceres de pele que não são desencadeados pelo sol.
os mais comuns são. Sim. Mesmo assim, os mais comuns acontecem às vezes espontaneamente em lugares que não pegam sol. E existem doenças genéticas que favorecem muito a ter câncer de pele. Então, existem algumas doenças que a gente vê assim, pai, filho, avô, todo mundo vindo com um histórico de ter vários cânceres de pele durante a vida, assim. E esses tipos de câncer de pele, obviamente, nos lugares que pega sol acaba tendo mais, mas surgem muitos em lugares que não pegam sol. E a gente vê em lugares em homens, por exemplo, que são mais cobertos, por exemplo, na região do calção, e acabam tendo câncer de pele nessa região também. Doutor, acho que é uma questão, uma pergunta até que é uma questão cultural, vamos dizer assim, né? Questão do diagnóstico precoce, né? É importante, e a gente sempre destaca no programa aqui, que as pessoas procurem um médico antes da doença, né? Perfeito. Claro que em muitos casos é quase impossível a pessoa ter o diagnóstico, mas, por exemplo, no câncer de pele é visível, como a gente já comentou. Inclusive, ele salva vidas. Eu quero que o senhor destaque um pouquinho a importância de se procurar um médico na prevenção. A gente, quando o câncer de pele... Por que o câncer de pele mata, na verdade? Porque não porque ele está na pele, porque se ele ficar um tempinho a mais na pele, ele vai começar a espalhar. E vai através de algumas formas, ou via sangue, ou via direto, ou via vasos linfáticos, ele espalha e vai para outros órgãos. Vai para o pulmão, para o coração, para o cérebro. E a gente sabe que na fase inicial, no comecinho, ele não faz isso. Então, é importante procurar algum médico com lesões pequenas ainda que estejam mudando. Então, de uma forma geral, assim, tudo que está mudando na gente, né? Que tem várias pintinhas, mas tem uma especial que está diferente das outras, que está mudando, tem que procurar a prevenção, tem que procurar visualizar se é ou não, porque é muito fácil curar no começo. A gente tem pena das pessoas que chegam até a gente assim, com situações que a gente sabia que há 6 meses atrás seria facilmente curável e daqui para frente já passa a não ser mais curável. E isso é bem... chateia muito a gente, sim, assim, né? Então, a ideia da gente tentar divulgar esse conhecimento é justamente para não ter essas pessoas com situações já que não tenha mais como resolver. O melanoma é um câncer de pele muito agressivo e agora está surgindo estudos de uma primeira quimioterapia, que chama-se quimioterapia-alvo, que é Target Therapy, que funciona em 30% dos casos, que só aumenta a sobrevida, ou seja, daria mais anos de vida, não curaria. Sim. Mas até então não tinha nenhuma que realmente funcionasse. Óbvio que existem casos onde aconteceu, mas a regra é não acontecer. Então, a ideia é tentar tirar antes que espalhe, porque a nossa chance de cura é essa. Referindo-se a melanoma, porque tem outros tipos de câncer de pele que são bem mais tranquilos, né? Tá joia, doutor. Eu quero parabenizá-lo aí pela questão do trabalho importante que o senhor realiza aqui em Tubarão, atendendo os pacientes sempre com muita qualidade. Eu quero agradecer também a tua participação aqui no Estação Saúde. Muito obrigado. E, de repente, para quem quiser mais informações, mais conhecimento, como é que faz para encontrar também o teu trabalho aqui em Tubarão? Eu trabalho na Provida, né? O telefone da Provida é 3631-1500. E é só ligar para lá e perguntar pelo meu nome, é muito simples. Tá certo, doutor Luiz Gustavo de Ávila. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Estação Saúde fica por aqui. Obrigado também, claro, pela sua companhia. Uma ótima semana e até o próximo programa. Sempre com mais um tema para melhorar sua qualidade de vida. Lembrando que você pode acompanhar as entrevistas do programa pelo nosso blog através do site unisutv.com.br. Grande abraço e até o próximo programa.